Glória a Deus. Hoje Deus me guiou até um texto e eu comecei a estudar sobre esse texto. E Deus continuou me guiando e me mostrando, e eu, entre os estudos, lendo comentários, vendo informações sobre o texto, sobre a cidade, sobre a região. E Deus me guiou para não pregar o texto inteiro, mas fazer como se fosse uma série de pregações sobre esse texto. Não sei, talvez vai dar 2 ou 3 séries, mas nós vamos ver a primeira hoje. E esse texto é sobre ansiedade. Ele está falando como combater, qual é a maneira de você vencer a ansiedade. E de fato nós estamos nesses últimos dias aí por causa dessa pandemia, esse jogo político, essas questões que são necessárias serem debatidas, mas muitas vezes o que está em primeiro lugar é a ganância e o povo fica no meio desse fogo cruzado de informações e muitas vezes nós ficamos ansiosos, né? E essa que é um mal do nosso século, mas vamos ver que não é só do nosso século, que desde aquela época já o apóstolo Paulo vinha falando sobre isso. O texto está lá em Filipenses, no capítulo de número 4, eu vou ler do versículo 6 ao 9, mas hoje nós vamos ver só o versículo 6, mas para que vocês compreendam o que virá pela frente e a importância de nos próximos cultos de domingo vocês estarem nos assistindo, estarem conosco, para que vocês peguem de maneira completa então a mensagem desta palavra. Filipenses no capítulo 4, versículo 6 até o versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falando à igreja de Filipos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Aleluia! Glória a Deus. Hoje então nós vamos ver o versículo 6, mas para que vocês entendam o que está acontecendo aqui, por que Paulo está falando isso e qual é o ensinamento que nós temos para a nossa vida, essa que vai ser uma série de pregações como combater, então combatendo a ansiedade, mas vamos ver o versículo 6, que eu coloquei como título, da ansiedade à fé. Vocês vão ver que muitas vezes não é um problema psicológico de que começa algo externo que faz com que a gente sejamos ansiosos, mas é um problema espiritual. Em primeiro lugar, é também um problema espiritual, e por isso eu coloquei como título da ansiedade à fé, porque estar ansioso, vocês vão ver hoje, que é estar incrédulo perante o Senhor, estar com incredulidade, falta de fé ou nenhuma fé. O que acontece aqui então, que Paulo está escrevendo a sua carta à igreja de Filipos, ele escreve essa carta lá por volta do ano 61 depois de Cristo, mas ele passa nessa cidade na sua segunda viagem missionária por volta do ano 50 e do ano 51. Paulo então sai, lá em Atos 15 tem o primeiro concílio de Jerusalém, né? Os apóstolos escrevem uma carta do que os gentios poderiam estar cumprindo ou não cumprindo, seguindo ainda do Velho Testamento. Se você ler o Atos 15, você vai entender. Os irmãos que são grandes conhecedores da palavra de Deus sabem, já conhecem bem esse texto. Paulo então e Silas saem de Atos 15 de Jerusalém, começa o capítulo 16, eles encontram Timóteo e eles começam a sua segunda viagem missionária. Paulo então tinha sua primeira viagem missionária, sido enviado pela igreja de Antioquia. Quando ele volta, então ele volta com esses questionamentos das igrejas que ele plantou, o que eles deveriam seguir, deveriam se circuncidar? Não deveriam, não poderiam comer carne de porco? Ainda não vale mais o sábado, precisamos guardar? Essas coisas que já ficaram para trás, que não está sobre a igreja. Mas naquela época eles não sabiam disso. Então, Atos 15 é o concílio de quando Paulo volta da sua primeira viagem missionária. Atos 16, então, ele já está iniciando a sua segunda viagem missionária, e vocês se lembram muito bem desse lugar, que eles oravam e queriam ir para um lugar e o Espírito Santo impedia. Oravam e queriam ir para outro lugar, o Espírito Santo impedia. O Espírito de Deus estava impedindo.
Numa visão, então, o apóstolo Paulo vê um homem da Macedônia chamando eles, clamando para que eles passassem na Macedônia e fossem para aquele lugar. Então, Paulo e seus companheiros, eles vão para lá, guiados pelo Espírito Santo através dessa visão, ali nas regiões da Macedônia, ali para a cidade de Filipos. Então, na sua segunda viagem missionária, ali por volta do ano 50, 51, Paulo planta essa igreja. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 19, você se virar aí as páginas da sua Bíblia, você pode ler comigo, diz assim: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando eu receber notícias de vocês. Timóteo estava com ele na sua primeira passagem por Filipos, e agora quando Paulo escreve a carta, cerca de 10 anos depois, Timóteo ainda estava com o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava preso. Paulo escreve essa carta preso em Roma. Lá em Atos 28 vai descrever que Paulo chega a Roma e fica preso lá, então ele começa a enviar suas cartas, que são chamadas cartas prisionais de Paulo. Entre elas está Efésios, Colossenses, Filipenses é uma delas. Paulo então vai para a cidade de Filipos, na região da Macedônia, que é no norte da Grécia, e Paulo planta essa igreja ali. Atos 16, versículo 12, você não precisa abrir comigo, mas se você for rápido o suficiente, você pode abrir, senão você acompanha no projetor. Diz assim, Atos 16, 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. A igreja de Filipos é a primeira igreja plantada pelo apóstolo Paulo na Europa. Paulo ainda estava ali no Oriente Médio pregando o evangelho e plantando igrejas, mas Filipos então é a primeira cidade da Europa a qual o apóstolo Paulo planta uma igreja ali. Ela é uma colônia romana e principal cidade daquele distrito, ou seja, da região da Macedônia ali, ela é a principal cidade. Veja que interessante, na mensagem, na visão de Paulo, tinha um homem que clamava o apóstolo Paulo para passar pelas regiões da Macedônia, para ir para a Macedônia. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, óbvio, mas a escolha de Paulo é ir na principal cidade, porque indo na principal cidade daquele lugar, seria muito mais fácil plantando uma igreja ali, e se espalharia o evangelho às cidades ao redor muito mais fácil, e é o que de fato aconteceu. Paulo então, depois de 10 anos de plantar essa igreja, e tendo essa intenção de enviar Timóteo para lá, para ver os irmãos, para estar com os irmãos, ele tem como objetivo nesta carta agradecer os irmãos, porque esses irmãos enviaram muitas ofertas para o apóstolo Paulo. E lá no capítulo 4 de Filipenses, um pouquinho adiante aí do nosso texto inicial, do versículo 6, no versículo 15 e 16, diz assim: como vocês sabem, Filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Paulo então tem como intuito escrever esta carta, que é uma carta teologicamente, e até não só teologicamente profunda, mas também escatológica, mas Paulo tem como intenção estar agradecendo os irmãos, que desde o começo, Paulo vai estar falando aqui, que desde o começo os filipenses, eles estiveram ofertando na vida do irmão Paulo. Nenhuma das outras igrejas do apóstolo Paulo aqui fala. E daí você pode pensar assim, não, mas essa igreja, ela estava ali passando uma época de fartura, de prosperidade, uma época que essa igreja pôde então, desde o começo, estar auxiliando o apóstolo Paulo, e não só uma vez, várias vezes, 2 vezes o apóstolo diz aqui, estiveram ajudando. Então por isso o apóstolo Paulo está escrevendo. Talvez as outras igrejas não tinham tantas condições de ajudar Paulo nas suas viagens missionárias. Não é o que a gente vê nos textos. Antes, vamos ler do versículo 17 e 18 desse mesmo capítulo 4, para que vocês entendam o que essas ofertas deles era para com Deus e para com o apóstolo Paulo. Veja o que o apóstolo Paulo então agradece a eles sobre essas ofertas. Diz assim, versículo 17 e 18 de Filipenses 4. Não que eu esteja preocupado, procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram.
elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável ao Senhor. Veja que você ofertar na vida dos missionários, daqueles que pregam o Evangelho, não é só um mandamento bíblico, mas Deus recebe como uma oferta suave, um aroma agradável, e é um sacrifício bom, agradável, santo ao Senhor. Veja só que interessante que é essa questão das ofertas. E daí mais uma vez você pode perguntar, mas eles eram ricos, eles tinham dinheiro, então eles tinham possibilidades de mandar ofertas para o apóstolo Paulo muito mais do que as necessidades. Muitas vezes a igreja pensa que o missionário é aquele mendigo, né? Ele tem que andar como um mendigo, tem que ter só o básico. Não, veja o apóstolo Paulo falando aqui que igrejas ofertaram na vida dele muito mais do que ele precisava, ele estava amplamente suprido. Paulo que padeceu necessidade, Paulo que passou por necessidade, passou muitas vezes sem ter as coisas, como ele fala aos Coríntios, e aqui também ele fala o segredo de viver tendo em fartura e padecendo necessidade neste momento, por causa de uma igreja que enviou os donativos a ele, enviou ofertas a ele, ele estava amplamente suprido. Mas essa igreja não era rica, não. Quando Paulo ele fala sobre as ofertas, a igreja de Corinto era rica, mas não ofertava. Paulo escreve então em 2 Coríntios, no capítulo 8 e capítulo 9, sobre as ofertas. Veja o que ele fala no capítulo 8, no versículo 1 ao 4. E vocês vão entender o porquê que eu estou dando essas informações, aonde elas se encaixam no versículo 6 de Filipenses 4. Por que eu estou falando que essa igreja era pobre? Por que eu falei que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta? Não é pelo simples fato de passar informações bíblicas para vocês, mas é para que vocês entendam que não importa a situação ao redor, o que importa é você estar fiel a Deus em todas as coisas que você tem. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 4 diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Veja, a graça que Deus concedeu. Agora veja a graça que Deus concedeu. Qual é a graça que Deus concedeu? Você pode pensar riquezas? Pode pensar, eles estavam amplamente supridos, então eles podiam dar ofertas, muito mais ofertas do que o apóstolo Paulo precisava. Olha só qual é a graça que Deus deu a eles. Continuando o texto. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles passavam por uma grande tribulação, e não só passavam por uma grande tribulação, mas eram pobres. Eles estavam em extrema pobreza, mas Paulo diz que esta é a graça de Deus, que eles transbordaram em alegria e generosidade. O texto continua, diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Eles ofertaram o que podiam a essa igreja, mas não só isso, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Uma igreja pobre, uma igreja que passava por tribulações, passava por dificuldade, extrema pobreza. Pense naquela época. Hoje, extrema pobreza, você ainda às vezes tem um lugar, um abrigo, mas naquela época, extrema pobreza, sem luz, sem água encanada, sem a água quente, apesar que hoje muitas famílias ainda passam assim, mas pensa que não tinha toda a tecnologia, a informação, a possibilidade do que nós temos hoje. Aquela igreja ofertou mais do que podiam, além do que podiam. E eu não estou aqui só enfatizando dinheiro, mas está falando de dinheiro sim. Mas a grande verdade é que não importava para aquela igreja as coisas exteriores. A graça de Deus, a alegria e a generosidade fizeram com que eles esquecessem tudo o que estava ao redor deles, tudo que eles estavam passando ao redor, e focassem no reino de Deus, na graça de Deus, nas coisas que Deus tinha para eles e tinha abençoado eles. A carta também, nesta carta, Paulo também aconselha os filipenses a respeito da humildade, a respeito da unidade, e também repreende eles, dá direcionamento a eles por conta dos falsos mestres. Paulo então fala nesta carta para que eles sobre a humildade, sobre servir os irmãos, sobre estar em unidade, estarem juntos, né? E também se cuidar com os falsos mestres, que já ali por volta do ano 60 já estavam surgindo muitos. O pensamento gnóstico já estava se surgindo ali próximo no primeiro século, próximo ao segundo século. Então vários falsos mestres estavam adentrando nas igrejas, e Paulo escreve essa carta então com esses intuitos também. Esta carta também é uma
carta escatológica. Muitas pessoas acham e dizem até, muitos pastores dizem que esta é a carta da alegria, porque o apóstolo Paulo repete várias vezes: alegre-se no Senhor. Repetir-lhes as mesmas coisas não é um peso para mim, mas uma segurança para vocês. Novamente direi: alegre-se no Senhor. E muitos acham que esta é a carta da alegria, mas o ponto central dessa carta não é esse. Esta é uma carta escatológica. Apesar de Paulo repetir algumas vezes a palavra alegria, mas Paulo repete 10 vezes sobre a vinda de Jesus. Essa é uma carta escatológica que está falando do futuro, da vinda de Cristo. É uma carta que vem para os filipenses para trazer esperança. Tribulação, extrema pobreza, falsos mestres se introduzindo na igreja, mas é uma carta para alegrá-los e mostrar que há esperança, porque nós estamos em Cristo e Ele virá. 10 vezes Paulo repete sobre essa questão da vinda de Cristo, da nossa esperança escatológica, a centralidade em Cristo nesta carta e auxiliar os irmãos a viver em unidade e com humildade. Então, agora vocês conseguem entender para quem Paulo estava escrevendo e mais ou menos como Paulo estava. E olha o que ele fala a essa igreja. Vocês podem seguir comigo ali do começo, no versículo 6. Hoje vamos ver o versículo 6 em diante. O versículo 6 inteiro. Vamos ver parte por parte, frase a frase, como Deus guiou-nos a separar esse texto, para que a gente não perca nada, consiga aproveitar ao máximo esse texto. E também eu anotei várias informações aqui para que a gente ricamente aprenda a combater de fato a ansiedade. Você que está em casa, os irmãos estão aqui, sigam comigo. Versículo 6, a primeira parte diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Veja que há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já se direcionava à igreja e dizia para eles: não andem ansiosos por coisa alguma. Nós não somos de ferro, irmãos. Nós não somos indestrutíveis. Nós ainda não temos um corpo glorificado. De fato, a ansiedade ela virá. A preocupação excessiva com as coisas exteriores, com as coisas que a gente passa, virá. Mas o mandamento do Senhor através da vida do apóstolo Paulo é esse: não andem ansiosos por coisa alguma. Nós vamos ser tentados, nós vamos ser abalados, mas o mandamento do apóstolo Paulo, o mandamento do Senhor através da vida do apóstolo Paulo é que essa ansiedade vai vir, mas nós não podemos continuar com ela. Vai bater, a preocupação excessiva vai bater, você vai estar querendo pensar no problema mais do que na solução, mais do que focar em Deus, mas o mandamento é: não andem, não vivam, não estejam, não continuem, não fiquem nesse estado de ansiosidade, não andem ansiosos por coisa alguma. Nada pode fazer com um cristão ande ansioso, ou pelo menos não deveria. Porque o cristão ele tem uma esperança escatológica da vinda de Cristo, uma segurança. Nós estamos, a igreja está nas mãos firmes e poderosas de Deus. Ele é o bom pastor. Ninguém, nem nada, nem o pecado, nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele sendo bom pastor, ele mesmo disse que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas da sua mão. Ele não é irresponsável. Nós estamos seguros, plenamente seguros, nas mãos de Deus. E Ele virá para nos resgatar. Mas veja que já naquela época, este mal, que dizem hoje que é o mal do século, mas há 2000 anos atrás já existia, né? Pode ser que não tão as proporções que nós temos nos dias de hoje, mas o mandamento é: não estejam ansiosos. E hoje você vai aprender então, com o apóstolo Paulo, com a palavra de Deus, alguns pontos que você pode fazer para vencer essa ansiosidade, que é da ansiedade até a fé. Caminhamos por fé e não por vista. A grande verdade então é que esse é o mal do século. Nós nunca vivemos numa sociedade. A sociedade nesses dias ela está muito corrida, muitas informações, muito acúmulo de informações, nem todas são necessárias, mas nós em todo momento, no nosso dia a dia, nós queremos urgência, nós queremos agora, nós queremos para já. Nós temos um pouco mais de facilidade. Você liga, vem a comida. Você liga, vem o rancho. Você pelo celular paga as suas contas. Você tem facilidade, você tem as redes sociais. Você pode se comunicar com pessoas que estão longe, né? É tudo mais fácil. O apóstolo Paulo enviava essa carta e poderia demorar semanas para chegar. Hoje você envia um e-mail. Hoje você envia uma mensagem por SMS, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram.
Você tem várias maneiras de enviar mensagem para as pessoas que estão longe. E isso tudo que seria para nos deixar mais leves, mais tranquilos, por conta dessa facilidade, menos correria, pelo contrário, tem nos aprisionado e tem nos deixado mais ansiosos, nós queremos mais rápido. Veja bem, quando você teria que buscar, vamos supor, se você não tivesse carro nem moto, você morasse longe do centro, você teria, como eu moro longe do centro, eu teria que buscar um lanche no centro no final de semana para comer com a minha esposa. Eu ia demorar cerca de 40 minutos, 1 hora para ir e mais ou menos para voltar. Imagine antigamente que eles moravam na colônia, nos lugares mais distantes, para ir para um mercado, para fazer compra, eles andavam muito tempo. Muito tempo. Hoje nós ligamos e pedimos uma pizza e se demorar 1 hora, como nós pedimos ontem, nós já estamos reclamando. Mas 1 hora? Vai demorar 1 hora. E nós ficamos olhando pela janela. E será que vai chegar? E já chegou? Nós acabamos muitas vezes perdendo o momento da comunhão, de estarmos conversando, do marido e a esposa estarem em comunhão conversando, porque estão esperando esse lanche chegar e o foco é o lanche que não chega, e aí manda mensagem, o que aconteceu, o que está atrasado. O que seria para que a gente tivesse mais tempo para estarmos refletindo, para estarmos conversando, para estarmos em comunhão, para estarmos mais tempo em oração com Deus, tem nos aprisionado e fazendo com que a gente se torne mais ansioso. A grande verdade é que o trânsito, a internet, a escola, o trabalho, todas as coisas que estão ao nosso redor têm nos deixado mais ansiosos. O trânsito está demorando, você já fica nervoso. O carro não vai, você já buzina. Você está de moto, você já quer passar pelos carros. Tudo tem nos deixado, nós queremos mais velocidade, nós queremos mais rápido, a nossa mente está cheia de informação, são as redes sociais, são o nosso trabalho, as informações estão a tudo ao nosso redor e a nossa mente está captando todas essas informações e tentando processá-las ao mesmo tempo. É muita coisa, é uma carga muito grande, nós ficamos constantemente angustiados, nós ficamos constantemente entediados. Todas essas coisas não suprem a nossa necessidade. Toda essa parafernália que o sistema desse mundo criou para nos deixar mais à vontade, de fato tem nos aprisionado. Nós nos tornamos prisioneiros das coisas. O final do mês nós já estamos preocupados com o que devemos pagar. Na verdade, no começo do mês nós recebemos, pagamos as contas já pensando nas contas do mês que vem. E excessivamente nós perdemos sono, nós perdemos momentos do nosso dia que podiam estar em oração com Deus ou estando com os nossos familiares. Nós estamos pensando e quebrando a nossa cabeça, pensando ainda no mês que vem. Ou às vezes, se você fez um financiamento da casa, você já está pensando lá na 150 parcelas, você já está pensando lá na última. Às vezes você vai deixar essa dívida de herança para os seus filhos e você já está perdendo a cabeça hoje. Você já está perdendo sono hoje. Ou pelas coisas que você quer, eu quero ter as coisas, e você fica perdendo a cabeça. Por conta de todas essas coisas que os sistemas têm nos oferecido e que muitas delas são necessárias. O problema não é o ter, o problema é você gastar o seu tempo, ficar extremamente preocupado, ansioso por conta das coisas exteriores. Os pesquisadores dizem que cerca de 80% da população do mundo em algum momento na vida vai sofrer de ansiedade. Então eu quero dizer para vocês que você pode fazer parte dos 20% se você chegar a estar aprendendo o que Deus tem nos ensinado e vai nos ensinar nessa noite e nas próximas pregações que vier. Você vai aprender a combater essa ansiedade. Quando ela vir, você vai rejeitá-la, você vai acalmar o seu coração no Senhor. O que causa a ansiedade? Nós vamos chegar lá na frente e eu vou falar um pouco mais do que ela é, mas o que causa essa ansiedade? A ansiedade o que causa a ansiedade? A ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado. É um vício em pensar. Veja bem, o nosso pensamento, a nossa mente, por dia ela está absorvendo todas as informações que estão ao nosso redor e nós acabamos tendo um vício de pensar. Nós em toda hora, todo momento, nós não conseguimos limpar a nossa mente e acalmar a nossa mente. Nós estamos pensando em todas as coisas e até na nossa oração nós não conseguimos estar focados em oração com o Senhor, que a nossa mente está a mil, pensando em inúmeras coisas. A ansiedade, então, é essa síndrome do pensamento rápido, e ela não é só a qualidade do que pensamos, mas é a velocidade do que pensamos. Então, nós estamos estudando, eu
principalmente, né, o meu trabalho, a minha vocação, o meu chamado é pastorear, então eu tenho que estudar muito a palavra de Deus, estudar livros, comentários, né, ver pregações, ver estudos, né, e eu estou ali escutando um louvor, lendo um livro, ou lendo a Bíblia, estudando, e estou ali ainda refletindo sobre o que aquele vídeo fala, e se a minha esposa me chamar, ou alguma coisa, então é várias coisas ao mesmo tempo na nossa cabeça, nós não conseguimos ter foco em uma coisa só. Isso é a ansiedade. Você tem um vício de pensar, você não consegue estar focado em uma coisa naquele momento. Nós temos essa facilidade e praticidade para estarmos envolvidos com várias atividades ao mesmo tempo, mas o problema é que quando chega a ansiedade, nós não conseguimos ter foco. E isso acaba nos desgastando, isso acaba nos cansando fisicamente, e vocês vão ver lá na frente que pode nos causar até doença, essa preocupação excessiva, esse vício de pensar, essa síndrome do pensamento acelerado. Olha só, como ela ocorre? O que ocorre? O que ocorre é que o nosso cérebro absorve tudo o que está ao nosso redor. Escola, trabalho, redes sociais, trânsito, amigos e família. É uma pressão, é uma preocupação em cima das nossas vidas. Hoje o mundo está uma correria, muita velocidade das informações e tudo isso está sobre o nosso cérebro. Tudo isso está sobre a nossa mente, está dentro da nossa mente, nos corroendo. Então, nós estamos ali sendo pressionados constantemente. Você precisa ler mais, você precisa saber mais, você precisa ter mais, você precisa, e você acaba sendo pressionado com as coisas exteriores, com a preocupação do dia a dia, com a correria do dia a dia. Você não consegue ter foco mais para parar na sua casa e sentar e refletir, e estar focado. Quando você senta e para na sua casa, muitas vezes você está com o celular na frente absorvendo mais informações. E isso acaba tirando o sono de muitas pessoas, isso acaba chegando a casos extremos. Esse excesso então de informação satura a nossa mente. Nós perdemos esse foco, nós não conseguimos, a mente está saturada, a mente não consegue, pense num computador. O processador dele não consegue mais processar as informações e ele começa a ficar saturado. Nós não conseguimos processar, nós não conseguimos mais organizar os nossos pensamentos, nós não conseguimos mais refletir o que é prioridade na nossa vida, o que é de extrema urgência, que urgência e prioridade são duas coisas diferentes. Nós não conseguimos entender e ver mais, distinguir o que está em primeiro lugar na nossa vida, e nós vamos fazendo o que vem e vamos como animais irracionais fazendo as coisas no modo automático. Porque nós nem somos tão racionais assim como nós pensamos. Se você estudar um pouco de neurociência, você vai ver que a maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia é no modo automático. Você dirige no modo automático, você não pensa, vou trocar de marcha, vou acelerar, agora tem que apertar a embreagem, agora se tornou automático na sua vida. E quando você faz a carteira de motorista, até eles te ensinam que vai se tornar automático você fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que até imprudentemente, irresponsavelmente faz isso no celular. Coloca o celular ali no colo ou na frente, no volante, e ainda quer ter mais informações do que aquelas que já tem. Você levanta de manhã, você abre os seus olhos, você levanta, vai ao banheiro, você toma o seu café e parece que você fica num transe tomando seu café até que a tua mente começa a processar as coisas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você está no automático. Você não reflete durante o café assim, hoje vou pegar a rua tal, vou virar na esquina tal, para a rua tal, na outra esquina tal, vou pegar a rua tal e vou chegar no meu trabalho. Não, você sai, você já sabe o caminho, a tua mente no automático chega no teu trabalho e muitas vezes, não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo, você acaba pensando, por onde que eu vim hoje? Qual caminho que eu peguei hoje? Você não se lembra por onde você passou na rua para chegar até o trabalho ou tua escola, porque a tua mente está no automático. Veja que nós não estamos sendo racionais nesse momento, a nossa mente está agindo automático. Todas essas informações pressionando a nossa mente diariamente e nós não conseguimos então estar distinguindo as coisas que são reais, realmente importantes, necessárias. Nós não conseguimos organizar os nossos pensamentos. Veja que Paulo aqui está dizendo um mandamento do Senhor: não sejam ansiosos, não andem ansiosos por coisa alguma. O ansioso é um indivíduo que apresenta preocupações excessivas, tornando-se uma pessoa angustiada e insegura.
A pessoa já não tem certeza mais do como vai ser o final do mês dela. A pessoa tem insegurança, então quando ela pensa assim, eu vou investir no negócio, vou abrir uma empresa, estou usando um exemplo aqui, a pessoa que está insegura. Eu vou viajar, ela está insegura, ela já não sabe mais. A ansiedade, ela começa a pensar no que pode acontecer e começa a tentar prever o futuro e começa a estar preocupada, a estar pressionada e pensando, tá, mas e se eu tirar esse dinheirinho daqui para comer aquele lanche ali, o que depois vai faltar? E ela não consegue viver o dia a dia, não consegue viver o momento, porque ela está extremamente ansiosa e ela já não tem mais segurança do que ela vai fazer na vida dela. Então ela continua vivendo no automático, absorvendo todas essas informações. Ela está ali, devorando tudo que está ao redor dela, mas o cérebro não consegue mais organizar, o cérebro não consegue ter foco. O cristão não consegue mais ler a Bíblia direito, não consegue orar direito, não consegue evangelizar direito, não consegue manter o foco nas coisas de Deus. Está completamente corrompido por esta série de informações que 90% delas não são ocupáveis, não são necessárias na nossa vida, mas nós estamos com a nossa mente cheia. Mateus no capítulo 6, versículo 25, eu quero fazer um paralelo, porque aqui Jesus também está falando sobre a ansiedade. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo de número 25, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Jesus estava dando um direcionamento para aquelas pessoas, dos discípulos aqui nesse trecho, que é o Sermão do Monte, dizendo aos seus discípulos, as multidões que estavam ali, que não era para eles se preocupar com o que comer, com o que beber ou o que vestir. Que esse não era o foco da preocupação diária deles, não poderia ser motivo de preocupação excessiva. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas nesses pontos. Por que Jesus está falando isso? Veja que isso se encaixa perfeitamente com os dias que nós estamos vivendo. Não é a vida mais importante? Nós vivemos nesse momento aqui, a qual nós estamos passando por essa pandemia, nós estamos andando cada vez mais aflitos, mais ansiosos, mais preocupados, o mundo está em crise, a economia está em crise, o sistema hospitalar, pessoas passando fome, necessidades, que isso não é novidade. Mas agora, por causa dessa pandemia, as informações, as notícias, as lives do presidente, do prefeito, do governador, das autoridades, ministro da saúde, mais informações, mais preocupação. Agora nós temos coisas a mais para estarmos preocupados. Mas o mandamento do Senhor é qual? Não andem ansiosos. Como é que eu vou conciliar o mandamento do Senhor com a crise que nós estamos passando, com essa pandemia que nós estamos passando, com o comércio fechado e essa luta, esse debate, se ele abre ou se ele não abre, volta às aulas, volta o culto ou não volta o culto público, vamos continuar fazendo pelas lives, abençoando as pessoas pela internet, vamos nos reunir como igreja, vamos esquecer o que o mundo está passando, vamos passar álcool na mão e está tudo certo, ou vamos nos focar, vamos ficar em casa, qual é a maneira, o posicionamento que nós vamos ter, e tudo isso está nos preocupando, nos carregando, sobrecarregando cada vez mais. Muitas pessoas estão até preocupadas com as festas, com as viagens, né, com as férias, mas estão ali ansiosas, saía tanto que não consegue ficar mais dentro de casa, não consegue parar um tempo e focar e organizar sua mente. É necessário que o comércio abra, é necessário, mas não é o momento pelo que vemos nesse mundo. É necessário, eu quero que os irmãos voltem a nós estarmos nos reunindo como igreja, juntos, tendo comunhão, podendo participar da ceia, que pela internet não tem como fazer ceia, o motivo da ceia é estar juntos no mesmo lugar. Mas a grande verdade é que tudo isso, será que é tão importante assim? Será que essa luta pela comida, pela bebida, pela roupa, de ter que trabalhar, de ter que pagar as contas e tudo mais, será que a economia é mais importante do que a vida? Será que eu ter o dinheiro para pagar a comida, pagar a bebida e pagar o meu modo de vida e as roupas que eu quero ter, será que não é mais importante a vida do que todas essas outras coisas? A grande verdade é que nós temos essas preocupações. Temos as preocupações com os idosos, nos preocupamos agora um pouco mais com as nossas crianças. Nós temos que refletir sobre isso, nós como igreja temos que refletir sobre isso. Nós temos que estar preparado para essas coisas que estão acontecendo.
estamos comparando país com país, quantos morreram lá, quantos morreram aqui, e as pessoas estão cada vez mais pressionadas, mas o Brasil já estão pensando daqui a um mês quantos já morreram, em vez de estarem fazendo estimativas de quantos já foram curados, de quantos já foram tratados, de quantos casos foram evitados, mas a preocupação de quem faz o gráfico é de quantos vão morrer. E nós comparamos com outro país, e nós estamos comparando, e daí um fala que é conspiração, não, isso daí é tudo mentira. Não, isso daí não existe vírus, é só uma gripezinha. Pastores fazendo conchavo para pressionar as autoridades a voltarem aos cultos públicos, irresponsáveis. Porque o meu foco não é nem tanto aqui com o comércio, o problema mesmo é esses falsos mestres querendo pressionar o povo, que para se você não vir para o culto público, você está em desacordo com a vontade de Deus, porque a igreja era perseguida e estava nos cultos e abriu igreja, plantava igreja, mas nós não estamos falando de perseguição, nós estamos falando de uma doença, que se nós não estarmos isolados, se precavendo, se aproximando do Senhor, nós vamos ser acometidos por ela e nós vamos ser propagadores dessas doenças, como a igreja do pastor lá na Coreia do Norte, se não me engano, enviou uma equipe de pessoas para orar, para curar as pessoas, e esta igreja foi uma das maiores propagadoras do vírus. E pastores hoje na nossa cidade, no nosso país, querendo pressionar as autoridades para voltar aos cultos públicos. Irresponsabilidade. Mais uma vez eu repito o que Jesus falou, não é a vida mais importante? Será que toda essa preocupação com o dinheiro, com o comércio, que é lícito, mas será que isso é motivo de nós perdermos o sono? Será que isso é motivo de nós fazermos manifestação? Será que isso é motivo de pânico, de estarmos apavorados, inquietos, pessoas desesperadas porque vão perder seus empregos? Será que nós, como cristãos, isso realmente, comparado com a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus nas nossas vidas e essa esperança escatológica da vinda dele, estas coisas externas podem fazer com que nós de fato fiquemos ansiosos? Muitas pessoas falando então que é conspiração, outras pessoas falando, deixando outros mais apavorados, o número de depressão fica mais agravante, a ansiedade crescendo cada vez mais, pessoas com síndrome do pânico, pessoas apavoradas, pessoas que desmaiam por causa do medo, pessoas que estão de fato por conta desses áudios do WhatsApp, essas imagens, essas notícias sobrecarregando cada vez a mente, e a pessoa fica ansiosa, o que vai acontecer? E aí, o dia 49 na Itália, o dia 49 no Brasil, e a pessoa não consegue mais processar tudo que está ao seu exterior. E muitas vezes, nós como cristãos, passando essas mensagens falsas pelo WhatsApp, pressionando pastores, pressionando a igreja a voltar com os cultos públicos, porque eu tenho fé. As pessoas de hoje confundem salvação com proteção. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Salvos, nós somos salvos, mas Deus que nos guarda para a salvação também disse na sua palavra que a chuva cai sobre o ímpio e sobre o justo. Pode acontecer coisas boas para o ímpio e coisas boas para o justo. Nem sempre através da oração Deus vai curar. Mas o que o texto está falando aqui, que uma maneira de combater a ansiedade é a oração, que nós já vamos ver lá na frente. Eu quero dizer para você que está em casa e para os irmãos que estão aqui, não sigam pastores que estão pressionando autoridades para fazer voltar o culto de maneira irresponsável. Esses pastores, eles se preocupam mais com a questão financeira da igreja, com as ofertas da igreja. Veja bem, nós estamos começando a plantação dessa igreja há 1 ano e meio, nós somos uma igreja jovem, nós sofremos para pagar o aluguel, nós não sabemos também como vai ser para frente, nós não temos um levantamento bom de oferta e temos um aluguel alto para nós, mas a nossa confiança está no Senhor e nós temos nos esforçado para isso. Nós também temos preocupações, a ansiedade também chega até nós, mas nós não vamos pressionar a autoridade, nós não fazemos parte desse grupo, desse time de falsos profetas que querem pressionar as autoridades para voltar ao culto público, por conta do dinheiro, das contas a pagar, da comida, da bebida e das roupas. Não é a vida mais importante do que todas essas coisas? Não é a vida mais importante que o comércio? Não é a vida mais importante do que a economia? Não é a vida mais importante do que o aluguel? Não é a vida mais importante? Reflitam comigo. Nós então ficamos nesse fogo cruzado de informações, como eu falei do começo, e muitas vezes as pessoas não sabem o que seguir. As nossas autoridades, umas dizem umas coisas, outras dizem outras. Daí a gente começa a cair em debate com as pessoas que estão ao nosso redor.
A inimizade começa a aumentar quando seria um momento de fraternidade, um momento de nos ajudarmos. O cara passa a noite inteira pensando bobagem, vendo vídeo na internet, e no outro dia vai para as redes sociais fazer debate acerca destas coisas. Nós como igreja, denunciar o erro. Mas, hoje em dia, a irresponsabilidade, a imprudência da liderança, da igreja, dos homens de Deus, está se agravando, está crescendo cada vez mais, por conta do amor ao dinheiro, por conta das coisas exteriores. Não é a vida mais importante. Eclesiastes 3, do 1 ao 6, diz assim, texto bastante conhecido: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo para juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Este é o tempo a qual a igreja está passando, que nós, amando os nossos irmãos, o nosso ministério aqui, nós nos reunimos todos os dias da semana, todas as noites das semanas, nós nos reuníamos. Nesse momento, eu amo os irmãos, queria estar junto todos os dias de novo com os irmãos, mas nós precisamos estar afastados, fazendo as nossas atividades online, estar fazendo esse culto online, tendo as pessoas necessárias aqui para fazer a manutenção do culto. Nós queríamos estar com as nossas portas abertas, convidando mais pessoas, mas esse é o tempo de afastar. Esse é o tempo que nós estamos vivendo e devemos ter a responsabilidade, não só com a nossa cidade, mas com o mundo, na sociedade a qual nós vivemos, de não propagar essas coisas, essas falsas notícias, esse vírus, que não é só uma gripezinha não, que está matando tantas pessoas, que não há vacina. Eu não estou falando isso para apavorar, mas eu estou falando que é momento agora de nós estarmos refletindo em tudo que está ao nosso redor e tendo um foco, não deixando essas inúmeras informações pressionar a nossa mente. Porque Deus tem um propósito para todas as coisas, e Deus, sendo soberano, permitiu que isso aconteça para um propósito, e para também nos provar, mostrar o que temos vivido. Mateus capítulo 6, versículo 27, continuando o mesmo paralelo com o versículo aqui, esse mandamento de não ser ansioso por coisa nenhuma. Mateus capítulo 6, versículo 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus está falando aqui, você está ansioso? Está extremamente preocupado, está perdendo noite de sono, está passando o dia que não consegue ter comunhão com seus familiares, com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, não consegue ter um tempo para brincar com as crianças. É tudo em vão. Tudo em vão. Olha só, vou ler de novo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que você corra atrás, por mais que você pense, por mais que você esteja sobrecarregado, por mais que você se preocupe em ter, em fazer, e o que vai acontecer daqui para frente com tudo isso que está no mundo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Ou talvez alguma Bíblia vai estar assim, um côvado, que é a medida de 45 centímetros, que é a distância do cotovelo, mais ou menos até a ponta da mão. Um côvado vai estar escrito talvez em algumas Bíblias, porque é mais ou menos assim a expressão: a minha vida está aqui, eu alcanço até aqui, a minha vida é até aqui. Por mais que você se esforce, por mais que se preocupe, você não vai conseguir prosseguir meio braço, um côvado, 45 centímetros, você não vai conseguir esticar a tua vida, por mais que você se preocupe, 45 centímetros, você não vai conseguir acrescentar na sua vida uma hora sequer. Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui, que não importa, você vai se preocupar, ser sobrecarregado em informações e não vai mudar. A ansiosidade, a ansiedade não vai trazer mudança na sua vida. Muitas pessoas, de fato, dizem que esse é o mal do século. Mas Paulo já está dizendo para aquela igreja: não esteja ansiosa. Lembram? Uma igreja que passava por tribulações e necessidades. E Paulo, quando escreve essa carta, estava preso. Ele tinha todos os motivos para estar ansioso para sair. Ele tinha todos os motivos para estar aflito, para estar triste. Apanhou, sofreu, passou várias dificuldades, e nesse momento, estando preso, o que ele fez? Cumprindo o mandamento do Senhor, cumprindo a ordem do Senhor, cumprindo o chamado do Senhor, escrevendo cartas para a igreja. Não posso ir lá, mas vou escrever cartas para eles.
O apóstolo Paulo e essa igreja tinha todos os motivos para estar triste, para estar ansioso, para estar extremamente preocupado. E você vai ver em outras cartas o apóstolo Paulo orando, e ele ora assim: não peço para que eu seja livre, ele pede para que ele tenha liberdade. Ele diz assim: eu peço a Deus para que eu tenha liberdade de pregar o evangelho. Ele não pede para ter liberdade da prisão. Ele pede para que as pessoas ali dentro, a qual ele está pregando, se convertam. Ele quer a conversão das pessoas. Paulo podia estar triste, ansioso, extremamente preocupado. Plantei tantas igrejas, preciso cuidar dos irmãos, preciso estar junto com eles. E eram lícitas essas preocupações de Paulo. Mas Paulo está dizendo para essa igreja: não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, então, é uma perturbação da mente, causada pelo somatório das dúvidas e insegurança que levam o indivíduo a se tornar ansioso. E aqui é o ponto, é o título da nossa questão, da nossa pregação saiu daqui. Olha só, eu vou ler de novo para que vocês entendam. Por que o título da pregação é da ansiedade à fé? É uma perturbação da mente, causada pelo somatório da dúvida e a insegurança. Agora diga para mim, um cristão inseguro? Um cristão ansioso? Um cristão incrédulo, duvidoso? Com insegurança e com dúvidas, como pode um cristão passar por ansiedade? A ansiedade é falta de fé. É um problema também espiritual. O que o texto está dizendo aqui, claro, eu sei que existem vários fatores para a ansiedade, mas o que o texto está falando aqui é que é um problema que começa no mundo espiritual. É um problema espiritual. A menos que você tenha algum distúrbio, alguma coisa, um problema fisiológico, que daí você vai ser tratado. Mas o texto está dizendo aqui que não ser ansioso, e ansioso quer dizer que você está com dúvidas, que você está inseguro, que você está incrédulo. A ansiedade, se você está passando por um momento de ansiedade, você está sofrendo, você está extremamente preocupado, e muitas vezes não é nem por tudo que está acontecendo no mundo, mas diariamente você se preocupa. Eu tenho conversado há muito tempo com a minha esposa, ela tinha o costume de tudo estar fazendo uma listinha. E é ótimo você ser organizado, você tem que calcular, você tem que programar. Não é isso que o texto está falando. Mas o problema é que ela ficava ansiosa, ela ficava extremamente preocupada. E o que ela vinha falar comigo era sobre isso. Vinha ela com a listinha e a caneta na mão conversar comigo. Eu já sabia que ela estava ansiosa pelas coisas que estavam ao redor. Hoje Deus tem tratado o coração dela e ela tem passado por essa fase. Ela tem se tornado uma pessoa que, por conta de Deus, sem tratamento psicológico nenhum, sem tomar remédio nenhum, Deus tratando o coração dela a respeito dessas dúvidas, dessa insegurança do dia da manhã, das coisas que vinham ao redor. Fé, segurança. Você lembra que Filipenses é uma carta escatológica? 10 vezes Paulo fala sobre a vinda de Cristo. Essa esperança nós temos. Nós estamos tão preocupados, inquietos com as coisas do nosso redor, com o que o mundo está vivendo, que nós esquecemos que Jesus vai voltar para nos resgatar. Jesus virá ao nosso resgate, Ele preparou moradas. O cristão então inseguro, ansioso, o cristão que está ali sofrendo, o apóstolo Paulo na cadeia, aquela igreja passando necessidade, e o apóstolo Paulo diz no versículo 11 ao 13 desse mesmo capítulo 4 de Filipenses, sigam comigo: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Quando muitos pegam esse texto aqui, tudo posso naquele que fortalece, então eu posso ter tudo, não vai faltar nada. Paulo está falando ao contrário aqui. Tudo posso naquele que me fortalece, porque o poder, a graça de Deus que transborda em nós, em generosidade, alegria e segurança, que não importa o nosso exterior, não é desleixo, não é vagabundagem, é que você vai trabalhar, você vai estar fazendo a vontade de Deus, mas a segurança quem dá é Ele, não é o teu salário no final do mês, não é o vírus, não é a economia, quem traz a segurança é Deus. Aprendi o segredo de estar bem em qualquer circunstância, não importa as coisas externas. Paulo está dizendo que aprendeu esse segredo, porque tudo posso, tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós podemos passar por qualquer dificuldade e necessidade naquele que nos fortalece.
Você é um incrédulo, você tem dúvidas, você está ali inseguro porque você está olhando para as coisas ao teu redor e não para aquele que te fortalece. O mandamento é: não ande ansiosos. Quando você anda ansioso é porque você está olhando para as coisas que estão ao teu redor e não para Cristo. Ele continua dizendo no versículo 18 e 19: recebi tudo o que tenho, mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É a tua segurança, é o teu trabalho, é a tua preocupação, é a tua correria, é a tua mente estando a milhão, sobrecarregada, o teu corpo estando cansado, porque você não consegue ter um momento de sossego, de foco, a tua mente está trabalhando de uma maneira que ela não consegue mais processar as informações, você vive extremamente preocupado com o que vai ser, com o que você pode fazer, com o que você pode ter. É você que se abençoa? Vou ler de novo o finalzinho do texto. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Quem supre é Deus, quem faz é Deus, quem dá é Deus, quem dá a saúde é Deus, quem dá o emprego é Deus, quem dá o salário é Deus, quem faz as coisas para o cristão é Deus. O nosso Deus é que supre as nossas necessidades. Não é a nossa preocupação, não é a nossa correria, não é as coisas que estão ao nosso redor. É Deus que supre as nossas necessidades com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A grande verdade é que você pode ter perdido a confiança em Deus. Você esqueceu que Deus é soberano e tudo o que está acontecendo é por conta da soberania dele. Deus permite o que Ele quer para o propósito da sua glória, por amor do seu próprio nome. Ele faz e desfaz da maneira que Ele quer. E se nós estamos passando por essa fase, uma fase difícil no mundo, Deus está permitindo isso para o propósito dEle. Agora nós temos a oportunidade de estar evangelizando muito mais, de estar falando de Deus muito mais, de estar orando muito mais, de estarmos em oração com Deus muito mais, e as pessoas, em vez de estarem lendo a Bíblia, orando, se fortalecendo no Senhor, estão sobrecarregando as suas mentes com WhatsApp, com Facebook, com falsas informações desnecessárias, sendo irresponsáveis, preocupadas cada vez mais com o comércio do que com a vida. Mas é Deus que guarda a vida, é Deus que supre as necessidades, é Deus que faz. Deus é soberano. Quando você tem dúvidas, quando você está ansioso, você está inseguro, você está dizendo para Deus que a tua fé está depositada na tua força e não mais na dele. Salmos 127, versículo 1 e 2 diz assim, Salmos 127, versículo 1 e 2: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Se Deus não é plano de Deus, não importa as tuas forças. O exemplo que ele dá aqui é do atalaia, do sentinela. As cidades eram fechadas de muro e o atalaia ficava na torre, o vigia da torre. Atalaia significa isso, se em algumas traduções vai estar atalaia. É o vigia da torre, ele ficava lá vendo se o exército inimigo vinha para invadir a cidade e matar todas as pessoas que estavam ali ou escravizá-las, muitas vezes. Mas em vão vigia o atalaia se Deus não guardar a cidade. Em vão você vigia a tua vida, em vão você se preocupa, trabalhando arduamente dia e noite, estando preocupado, levantando cedo e dormir tarde. Se Deus não prover as tuas necessidades básicas, se Deus não abençoar, em vão você vigia. Em vão você gasta as suas forças, em vão você está se esforçando tanto para ter tudo do bom e do melhor ao teu redor, que no dia do juízo você vai ver que toda essa preocupação, todas as coisas, não é assim que muitas pessoas chegam no final da vida, ganharam o mundo, tiveram todas as suas coisas ao seu redor. A minha esposa, a enfermeira, vê no hospital, as pessoas estão no fim da vida, elas estão morrendo como se não tivessem vivido. Passaram a vida inteira preocupadas em ter, e o caos do mundo e a economia e tudo que está acontecendo, que não conseguiram viver. Chegam no final das suas vidas vendo que tudo o que precisavam era conhecer o Senhor Jesus, as suas riquezas, as suas bênçãos, a sua graça, a sua misericórdia, e chegam no final da vida como se não tivessem vivido.
porque toda essa preocupação excessiva, ansiedade do dia a dia, fez com que elas estivessem cada vez mais depositando a sua fé nas coisas exteriores do que em Deus. Salmos 47, versículos 6 ao 9. Salmos capítulo 47, versículos 6 a 9 diz assim: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Pai, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus, de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberano e exaltado. E eu quero dizer para você que Deus não saiu do trono dele. Deus não perdeu o controle dessa terra. Deus é soberano sobre nós. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Deus está sentado no seu trono. Muitas pessoas perguntam, mas morreu familiares, estamos passando por crise, a fome e o mal no mundo, e aonde está Deus? Eu quero dizer para você que Deus está no seu trono, soberano e fazendo o que Ele quer. E se você crê nisso, você vai viver da maneira que Ele quer. Você vai seguir esse mandamento e as precauções para não ser ansioso. O ansioso é aquele que está duvidando do poder de Deus. Nós cantamos o primeiro louvor aqui, quão grande é o nosso Deus, e muitas vezes você está cantando esse louvor, você está ali falando dessas coisas, mas preocupado já com a segunda-feira. Nós já chegamos conversando sobre, e o comércio vai voltar? Nós já conversamos com as pessoas falando, e aí, vamos voltar a trabalhar? E aí o vírus, e aí, quantos casos? E mas o prefeito está mentindo, e mas não é as informações corretas, e mas eles estão nos escondendo, e mas é uma farsa, e mas é uma conspiração, não, mas foi a China que colocou o vírus, e o mundo ao redor nos quebrando a nossa cabeça, mas Deus está no trono. E aí eu te pergunto, você está junto com Ele ali, nas mãos dele, ou você está olhando para todas essas informações, em vez de processar elas e colocá-las nas mãos do Senhor, você está sendo ansioso? Fazendo o mesmo paralelo de Mateus 6, agora no versículo 31 ao 32 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois são os pagãos. Veja só, não é coisa do povo de Deus. Se você faz isso, você é um pagão, você não é um cristão, você não tem a fé verdadeira. Nós podemos fraquejar, a fé verdadeira fraqueja, mas corre para os pés do Senhor. Mas se você vive dessa maneira, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Deus sabe das nossas necessidades. Agora você pode dizer bem assim, mas eu sei de tudo isso daí, eu tenho esse conhecimento. O cristão pode falar assim, não, eu já ouvi essa pregação, eu já estudei sobre a ansiosidade, o pastor já pregou, nós já lemos capítulo 6 de Mateus, eu já preguei sobre isso para os irmãos aqui que congregam comigo. Você pode dizer, você que está em casa, não, mas eu já li isso daí, eu já estudei, é verdade, eu sei isso daí. Mas a grande verdade é que você pode ter o conhecimento, você pode saber de todas essas coisas, mas se você vive ansioso, preocupado, correndo atrás das coisas desse mundo, você sabe, mas não crê. Você sabe que é verdade, você sabe que é assim, você sabe a solução, mas você vive ansioso, com dúvidas, com inquietação, com essa preocupação excessiva, porque você não crê que Deus é soberano. Não, eu sei que Deus é soberano, mas não creio. Não, eu não, pastor, eu creio sim. Não, mentira, você sabe que Ele é soberano, mas você não vive dessa maneira. Porque se você vivesse dessa maneira, você não estaria perdendo as suas noites de sono, que o sono Deus dá para quem Ele ama. Você não estaria aí se matando, trabalhando e preocupado já em voltar a trabalhar, vendo o colapso que o mundo está vivendo nessa questão da pandemia. Você estaria preocupado em ajudar as pessoas, em estar auxiliando, em estar se precavendo de todas as maneiras. Talvez você saiba o que você deve fazer. Talvez você tenha o conhecimento que Deus é soberano, que Deus que guarda, Deus que supre, Deus que abençoa. Mas você é um incrédulo. Você não crê nisso daí, você não vive essa palavra, você não vive esse mandamento do Senhor. Veja só, a ansiedade é considerada até certo ponto uma reação natural do ser humano. É uma reação normal, vai vir, vai acontecer. Mas olha só, e útil para se adaptar e reagir perante situações de medo ou de expectativa. A ansiedade torna-se patológica quando atinge um valor extremo, com características
com caráter sistemático e generalizado, em que começa a interferir com o funcionamento saudável da vida do indivíduo, não consegue pensar direito, vira doença. Se é aquela ansiedade natural que vem, né? Mas você se acalma no Senhor, acalma seu coração no Senhor, toma as atitudes que precisa tomar, foco, organiza os pensamentos. Mas quando começa a se tornar extremo, todo dia você está com a tua mente a milhão pensando, não consegue orar direito, você é uma pessoa ansiosa, e Deus está falando para não ser, e depois nós já vamos ver o resto do versículo aqui. Veja que eu estou só na primeira parte do versículo ainda. Estou só na primeira parte do versículo, depois vai ser um pouco mais rápido. Por isso que eu não ia ter como fazer inteiro o texto inteiro. Mas Deus está nos abençoando. Vai se tornar uma doença. Se torna uma doença. Todo dia você está excessivo, você não descansa direito. Você não dorme direito, você não se alimenta direito, você não se exercita no seu dia a dia. Você está só ali com a tua mente pressionada e ansioso com as coisas que estão acontecendo e estão por vir. Doenças. Se não for controlada, a ansiedade pode causar o surgimento de enfermidades psicossomáticas, ou seja, doenças que afetam a saúde física e mental. Veja só, gastrite, úlceras, colites, taquicardia, hipertensão, cefaleia, alergias, e esses são alguns exemplos das doenças que são causadas pela ansiedade, e nos casos mais extremos ela vai chegar na depressão. E aí vemos numerosas pessoas, quantidade de pessoas se suicidando no nosso mundo, no nosso país, diariamente pessoas se matando, porque chegam num grau de ansiedade que não consegue mais controlar, que não busca ajuda, não consegue ter um foco, não sabe o que fazer, não sabe para onde correr e fica em depressão. As doenças estão aflorando no seu corpo já por conta desse mal que começa lá no espiritual, começa lá em você não estar fazendo a vontade de Deus, começa lá na incredulidade, começa lá na falta de fé e passa para o psicológico e passa também para o seu corpo. O testemunho da minha esposa é mais ou menos isso. Ela, de tão preocupada que ela tinha dores no corpo e nós íamos para o hospital, fazíamos todos os exames, ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Era só a preocupação com as coisas do dia a dia, com as contas a pagar, com a mudança. Mudamos de cidade 3, 4 vezes, né, coração? Mudamos de várias vezes, então mudança e várias coisas para fazer. E isso estava, essa ansiedade, essa preocupação extrema virou uma patologia e estava saindo na sua pele, estava saindo no seu corpo. Pessoas que têm manchas pelo corpo, dores em partes do corpo por causa da ansiedade. Não andeis ansiosos, não se preocupem excessivamente com o que comer, com o que beber, o que vestir. Não se preocupem excessivamente quando o culto vai voltar, a festa vai voltar, a escola vai voltar, o comércio vai voltar. Confiem no Senhor. Não andem ansiosos. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tire sobre você esse fardo desses pensamentos, esse fardo das preocupações excessivas. Tire essa preocupação. Seja esperto. Lute, batalhe, programe, né? Se preocupe com as coisas, mas não excessivamente. Não seja ansiosos. Foque nas coisas de Deus e secundariamente nas coisas exteriores. Então, a oração do Pai Nosso é isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Pense primeiro em glorificar a Deus nas coisas do alto. Os 3 primeiros pedidos são a respeito do reino de Deus. E depois começam os outros pedidos, que são pão, perdão e proteção. Jesus ensinou, não é a oração de Jesus, é a oração que Ele nos ensinou, porque Ele não precisa de perdão, Jesus é santo. Mas Ele nos ensinou essa oração. Primeiro o reino de Deus, o nosso Pai Celestial, santificar o nome dEle.
Toda quarta-feira aqui, 2 quarta-feiras por mês, a primeira e a terceira quarta-feira por mês, nós estamos estudando aqui a oração do Pai Nosso. Vem aqui conosco aprender mais sobre essa oração. Mas Jesus já nos ensinou nessa oração que é primeiro as coisas do reino. Busque em primeiro lugar as coisas do reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as coisas aí que ele cita, comida, bebida e roupa, vai ser acrescentado. Deus vai te abençoar. Deus há de nos abençoar. Tira esse fardo pesado sobre a tua vida, essa preocupação, não conseguir dormir direito, estar doente por causa dessa preocupação, pessoas aí com síndrome do pânico por causa dessa situação que o mundo está passando. Encontre descanso para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração. Encontre esse descanso, tome o fardo do Senhor. Você quer ficar levando esse fardo de incredulidade, de falta de fé, de confiança? Você quer viver essa vida cheia de informações que não valem a maioria delas para nada na nossa vida, mas que estão ali nos atrapalhando a cada dia, atrapalhando a sua caminhada com Deus a cada dia. Mas então, tá bom, você falou o que é ansiedade, você falou o que ela causa, você falou vários versículos aí, citou que Jesus deu essa ordem para não ser ansioso, não se preocupar, Ele é soberano, é Ele que guarda, Ele é o jugo suave dele, Ele está ao descanso. Mas como é que eu faço para ter esse descanso? Como é que eu faço para encontrar esse jugo suave do Senhor? Eu sou cristão, mas muitas vezes esse fardo desse mundo ainda está sobre a nossa vida. Como é que eu faço para tomar sobre mim? Está falando aqui, eu vou ler de novo o versículo. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá, pastor, como é que eu faço para tomar? Eu preciso, eu estou ansioso, eu não sei mais o que fazer, estou com síndrome do pânico, estou em depressão, o meu corpo está dolorido, e agora eu estou vendo que pode ser essas doenças causadas pela ansiedade. Não consigo mais dormir direito, não consigo ter um tempo com a minha família, brigamos, eu e a minha esposa brigamos, eu e meu esposo, os meus filhos, não consigo ter comunhão com a minha família e nem no meu trabalho, porque a preocupação é tão grande que eu não consigo desenvolver minhas atividades. Quem dirá orar? Quem dirá orar? Quem dirá ler a Bíblia? O que eu devo fazer? O texto continua assim. Então, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Oração. Veja, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo diz aqui. Qual é a maneira? Combater a ansiedade. Estar em intimidade com Deus, orar ao Senhor, se comunicar com o Senhor. Muitas pessoas têm um pensamento errado da oração. Acham que oração é você ir ali para pedir, e Deus, se você orar, a palavra mágica no final, em nome de Jesus, abracadabra, vai acontecer. A oração serve não para que Deus faça a nossa vontade, mas para que nós tenhamos intimidade com Ele, conheçamos a vontade dEle, e conhecendo a vontade dEle, sabendo que Ele é soberano, nós tenhamos fé, segurança, estarmos acalmados no Senhor, independente do que está ao nosso redor, independente do que está acontecendo. Aprendi o segredo em viver bem em toda e qualquer circunstância, o apóstolo Paulo falou. Você estando em oração, próximo ao Senhor, acalmando a sua mente e seu coração no Senhor, lá você vai descobrir com Ele o que você deve fazer e a maneira de que você deve se posicionar diante essa pandemia, diante essa crise econômica que o nosso país já estava passando antes, vamos falar a verdade, já estava passando antes, já estava se agravando antes. Como qualquer atitude, o posicionamento que eu vou ter lá fora vai se dar em resposta à sua vida de oração com Deus. Quando você se ajoelha, eu vi uma frase muito bonita, não me lembro de que teólogo ou quem foi que disse, que há descanso ao deitar na cama e há descanso em dobrar os seus joelhos. Há descanso quando você dorme, e o sono é o descanso de Deus para aqueles a quem Ele ama, o salmista disse. Mas há descanso quando você dobra os seus joelhos, se prostra em oração ao Senhor. Lá você encontra esse descanso. Lá você pode tomar esse jugo de Deus. Porque daí lá você já não está mais olhando para as circunstâncias ao seu redor. Você está com seus olhos fitos em Deus, fitos no alvo, e prosseguindo, e clamando, e orando a Deus, buscando, jogando então, apresentando a Deus toda essa tua preocupação. E súplicas também ele vai falar. Eu quero deixar claro aqui que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, versículo 12, ao 8 ao 9, que a oração não é para você convencer a Deus. Veja só o apóstolo Paulo que estava passando aqui. 2 Coríntios 12, 8 ao 9.
Diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele disse, se lembra o espinho da carne do apóstolo Paulo, né? Mas ele disse: minha graça é suficiente para você. A graça de Deus é suficiente para nós. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo orou 3 vezes. Não se sabe se foi rápido, se foi na mesma noite, se foi muito tempo, mas ele está falando ali de uma visão que ele teve há 14 anos, que ele subiu ao 3º céu. Não sabe se em corpo, se em espírito, mas foi dado um espinho na carne para ele não se gloriar nas suas revelações. E ele ora a Deus 3 vezes e Deus responde para ele o quê? Sim, Paulo, eu vou fazer como você quer. Assim seja feito. Você está orando em nome de Jesus, então eu sou obrigado a fazer. Deus falou assim para ele: a minha graça te basta. Você vai continuar com espinho, você vai continuar nessa situação, você vai continuar a ser perseguido. A situação pode não mudar mundialmente, mas a graça de Deus é que nos basta. Porque não é a nossa força, não é a nossa vontade, não é o nosso poder, não é o que nós podemos fazer, mas é o que Ele faz. Quando você ora, você descobre a vontade de Deus, você sente o amor de Deus, você sente o perdão, a misericórdia, você está próximo do teu Pai Celestial e Ele acalma o seu coração. A graça de Deus nos basta. Mas ele diz também aqui na mesma parte do versículo: e súplicas é um argumento a Deus. Você vai estar argumentando a Deus, você está com mais insistência a Deus, você está mais próximo de Deus. Agora você está orando, mas você tem preocupações, você tem ali a ansiedade, você vai estar perante Deus: Pai, mas eu estou preocupado, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir, tem essas coisas, Pai, eu te suplico, eu tenho causas na justiça, eu preciso trabalhar, a empresa vai fechar, Pai, estou te suplicando, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia do nosso país. Clame, suplique a Deus, apresentando essas coisas perante Ele. Você se lembra do texto de Lucas 18, 1 a 8, eu nem vou ler o texto que é um pouco grande, mas aquela viúva e o juiz ímpio, aquela viúva insistentemente clamando aquele juiz, apresentando essa causa perante o juiz, ali insistentemente dando os argumentos do porquê ela estava certa, do porquê o juiz ímpio tinha que estar ajudando ela, e de tanto ela insistia, o juiz então se rende à vontade dela ali, que era uma vontade justa, correta, uma vontade aprovada por Deus. E então a parábola de Jesus diz que esse juiz ímpio, ele atende o pedido dela e julga com justiça a causa dela. Mas Jesus termina falando bem ali: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Você vai orar a Deus, suplicar a Deus, mas muitas vezes você peca contra a sua própria oração, porque você ora, suplica, clama, pede perdão, e sente o amor de Deus, se emociona, chora na oração, sente o poder de Deus, mas levanta para continuar botando a fé nas suas próprias forças, achando que é o teu braço que vai fazer com que você tenha dinheiro, que é a tua precaução que vai fazer com que você tenha saúde. É Deus que protege a cidade. O atalaia vigia, nós temos que vigiar, nós temos que nos precaver, mas quem faz acontecer ou não é Deus, quem nos guarda é Deus. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Ou nós, como igreja, intelectualmente, teologicamente, vamos saber tudo isso daqui, mas quando estamos nas nossas casas, no nosso dia a dia, quando nos ajoelhamos para orar, não conseguimos nem orar, quem dirá suplicar? Como combater a ansiedade? Ore, suplique a Deus, esteja em oração a Deus. Mas não só isso, Salmos no capítulo 5, versículo 1 ao 3 diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento as minhas orações e aguardo com esperança. Eu oro a Deus, eu vivo próximo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vivo próximo do meu Pai Celestial, que me ama incondicionalmente, que eu amo Ele em primeiro lugar, eu estou próximo orando a Ele, eu vivo próximo, íntimo dEle, eu suplico a Ele quando eu tenho uma preocupação,
Eu não vou correndo ler o jornal, correndo para médico, eu vou lá na presença do Senhor em primeiro lugar, e Ele vai me dar o direcionamento do que eu preciso fazer lá fora. É lá, é lá. Se a graça dele me basta, a graça dele me basta, o amor dele me basta. Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 10 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas. Veja, é o exemplo de Jesus. Jesus viveu assim. Ele é o nosso mestre, o nosso Senhor. Paulo está dando o mandamento do Senhor aqui, que Jesus seguia. Jesus sendo santo, sendo puro, sendo Deus. Orava e suplicava quando esteve vivo nessa terra. E em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação a todos aqueles que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, Deus encarnado, enquanto esteve vivo, orou, suplicou, clamando em alta voz, com lágrimas, clamando a Deus, aquele que podia salvá-lo da morte. Eu pergunto para você, Jesus precisava de salvação? Jesus era pecador, precisava ser salvo por Deus, mas enquanto ele esteve em carne, ele esteve sujeito às mesmas preocupações, tentações, ele esteve sujeito à vida humana, e em tudo, nas orações e súplicas, com lágrimas, em alta voz, ele clamou a Deus. É o exemplo de Jesus. Vencer a ansiedade é seguir o exemplo de Jesus, é confiar em Deus, é ter fé em Deus, é seguir o exemplo do nosso Senhor. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, escravos de Cristo, imitadores de Cristo. Siga o exemplo do nosso mestre. Hebreus 5, 7 ao 10, leia em casa, estude em casa, aprenda. E nós temos um auxiliador. Jesus falou que ia preparar moradas, que ia para o céu, mas Ele não ia nos deixar órfãos, Ele ia enviar outro Consolador. O Consolador era Ele estava ali auxiliando, consolando os discípulos e apóstolos, mas Ele vai ao céu então, ao seu trono de glória, com o seu corpo glorificado, ressurreto, mas Ele diz: eu enviarei o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio. Não cancele, não estejam afastados do Espírito Santo, não entristeçam o Espírito Santo, vivam uma vida de oração e súplicas a Deus, porque nós temos esse auxiliador. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O texto está dizendo aqui, você vai lá orar com as tuas palavras perante o Senhor, você vai conversar com o Senhor com reverência, com amor, mas você nem sabe o que está pedindo. Muitas vezes nós pedimos e nem temos ideia do que está pedindo, mas o Espírito Santo intercede com nós, com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis é a palavra, com gemidos que o intelecto humano não consegue compreender, não consegue explicar, são inexprimíveis. Mas o Espírito Santo, o nosso auxiliador, Ele vai estar te auxiliando. Quando você clamar, chorar, buscar, se alegrar no Senhor, estar em oração e súplicas ao Senhor, buscando Ele, o Rei, o Deus da nossa salvação, o Espírito Santo vai estar ali contigo, vai estar gemendo perante o Senhor, vai estar levando as nossas orações perante o Senhor, vai estar intercedendo por nós. E com ação de graças, o versículo 6 continua. A grande verdade é que a maioria de nós pensa dessa maneira: não, eu sei orar, eu oro, eu chego na presença do Senhor, suplico, peço tudo o que eu preciso, oro, clamo ao Senhor, me alegro, peço perdão, Deus me perdoa, Deus dá isso, Deus dá aquilo, e não é errado pedir para Deus, Deus quer que você peça, Deus quer que você faça isso, mas não só faça isso. A tua oração tem que começar com louvor e terminar com louvor a Deus, e com ação de graça, o versículo 6 continua ali. Ação de graças é agradecimento. A nossa oração tem que ser repleta de agradecimento, e muitas vezes o que falta para nós vencermos a ansiedade é isto: agradecer a Deus. Você está tão preocupado com as coisas ao teu redor que a tua oração, que a tua preocupação em orar é falar tudo o que você estava pensando. Aí você passa o dia inteiro com a mente sobrecarregada, com essa preocupação excessiva, e você leva essa preocupação excessiva para a oração. Em vez de você se ajoelhar para descansar, você se ajoelha para continuar repetindo e pensando no que você pensou no dia inteiro. Porque você tem esquecido de não só orar, suplicar, mas também de agradecer a Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz assim:
Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Quando você está na tua oração, vamos falar a verdade, nós que temos um testemunho, nós que somos salvos, nós que Cristo nos alcançou, você está ali orando, clamando pelas pessoas, clamando, suplicando pelas tuas preocupações, os teus pecados, as coisas que estão na tua vida, mas para pensar, nós estávamos caminhando para o inferno, uma vida de morte, uma vida de trevas. Agora vocês entendem porque Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, você está indo para o céu, cara, você está salvo, Deus te salvou, Deus te ama, Deus entregou seu Filho por ti, derramou sangue puro e precioso. Quando você ora, você não se lembra da morte de Cristo em favor de ti, você não se lembra daquele sangue puro entregue, derramado em favor de ti, você não se lembra de todas as bênçãos que Deus já te deu, de tudo que você tem na tua vida que Deus te deu. Você agradece por esse mundo, pelas árvores, pelas plantas, pelo alimento, pelos mares, pelos rios, por essa beleza que a gente tem nesse mundo. Você agradece por Deus ter te feito perfeito. Você agradece por Deus estar te cuidando. Você agradece pela graça dEle, pelo perdão dEle. Todo dia nós cometemos pecado. Esse deveria ser o motivo do nosso sofrimento. Eu sou pecador, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Pai. Me santifica. Eu quero orar mais, buscar mais. O motivo da nossa tristeza e preocupação deveria ser o nosso pecado. Fazer a vontade de Deus, evangelizar, clamar, buscar as almas lá fora, resgatar as almas lá fora. Não as coisas exteriores do meu próprio eu. Veja só que interessante. Apresentando a Deus os seus pedidos. Apresentando os seus pedidos a Deus, o versículo termina dizendo isso. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas orem, supliquem a Deus, agradeçam a Deus pelas graças que Ele já nos deu, apresentem seus pedidos a Deus, apresente suas preocupações ao Senhor. É a vontade de Deus que a ansiedade vai vir, mas que você apresente ela perante o Senhor, as tuas necessidades perante o Senhor, o mundo apresente perante o Senhor. Deus sabe todas as coisas, mas Deus quer ter um relacionamento com nós. Deus é um Deus pessoal, é o Pai nosso, Ele é um Deus pessoal, um Deus íntimo, um Deus de perto, um Deus que se revelou a nós. Ele quer que você, como filho, chegue perante Ele. Pai, eu não aguento mais. Olha como é que o mundo está. Olha as indecisões, a briga política, o pensamento já não é mais tanto o povo, a preocupação já não é mais a vida, a preocupação já é mais com o seu próprio eu, com o dinheiro. E muitas vezes eu também estou vivendo isso, também estou passando por isso. Muitas vezes eu olho mais para mim do que para o meu próximo, para as pessoas que estão ao redor. Chegue e apresente as suas preocupações. Apresente a crise do mundo ao Senhor. Apresente essa pandemia. Apresente a nossa cidade. Apresente, orem. Muitas vezes os ministérios oram somente para si mesmos. Pai, abençoa-nos. Ó Pai nosso, dá-nos as coisas. Mas ore pelos outros pastores. Orem pelas outras igrejas, orem pelas autoridades. Hoje em dia os cristãos estão mais, a gente sabe, há corrupção, mas muitas vezes a gente está descendo só a lenha, só crítica. Ore por eles, critique, mas ore por eles. A Bíblia diz assim, ore pelos reis e pelos governantes. Orem, gaste tempo em oração. Eu quero dizer para você, que se você seguir esta palavra, a partir de hoje, eu tenho repetido essa frase em algumas pregações, a tua vida vai começar a mudar a partir de agora. Se agora você começar a orar em espírito, você clamar a Deus, você está nesse momento fazendo isso. Pai, eu não quero mais ser ansioso, eu não quero ter essa preocupação excessiva e correr que nem um louco para as coisas desta vida. Pai, me mostra o que eu devo fazer, eu estou apresentando a Ti, Pai, eu não sei o que eu preciso mudar, eu não sei o que eu preciso, mas me mostra o que eu preciso mudar. Eu quero me alegrar na Tua presença, eu quero descansar em Ti. Eu não quero mais ter esse peso, esse fardo pesado do mundo, de condenação, de ira, mas esse fardo leve e suave que está sobre nós quando estamos com Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de ir ao médico, antes de procurar as ações desse mundo, antes de estar correndo atrás das coisas desse mundo, não estou falando para não ir, eu estou falando que antes de fazer isso, perceba se a tua ansiedade, a tua preocupação excessiva não é porque você está longe de Deus. Não é porque você está faltando com oração, você não está orando direito, então você está preocupado com as coisas ao redor. Veja se não é falta de súplica, porque às vezes até você ora, mas vai lá, repete as mesmas frases do dia a dia e vai dormir achando que orou.
Suplique a Deus, clame ao Senhor, chore, em alta voz se precisar. Não tenha vergonha. Olha o exemplo do nosso Senhor Jesus. Antes de então ir correndo pro Gardenal e correndo para os remédios ali, para o Rivotril, quer dizer, e correndo para os remédios, para as drogas, para a drogaria desse mundo, e correndo para esses remédios que estão nos deixando dopado, e cada remédio vai causando mais uma série de problemas. Antes de ir correndo para os médicos, vá correndo para os pés, para os braços do médico dos médicos. Veja se não é falta de oração, veja se não é falta de perdão, veja se não é falta de suplicar, veja se você não está sendo incrédulo, falta de fé, veja se você não está sendo ingrato, esquecendo de agradecer a Deus pela vida e as ricas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Eu estou muito melhor hoje indo para a salvação do que indo para o inferno, gente. A graça de Deus nos basta, a graça de Deus tem que nos bastar, é suficiente, é necessário, é suficiente. Veja então se não é falta de confiança, veja se você não está mais com o foco mais nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais. Veja se por acaso você não está deixando de viver conforme o conselho do Senhor, conforme os caminhos do Senhor. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? De onde vem o meu socorro? De onde vem o nosso socorro? Da onde vem a nossa cura? Da onde vem o nosso descanso? Da onde vem a nossa paz, perdão, graça e misericórdia? De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o nosso auxílio, que vem a nossa segurança. Mas para nos encaminharmos para o final, você não pode vencer a ansiedade sem oração, sem súplica, sem agradecer a Deus e sem estar apresentando perante o Senhor o que você tem passado. Mas para isso você precisa desse versículo aqui. Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, não só experimentar, mas comprovar, ver que é verdade, que é certo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você está focado nesse mundo, andando segundo a ordem desse mundo, você não vai conseguir vencer a ansiedade. Você não vai conseguir nem orar, nem suplicar, nem agradecer e nem apresentar seus pedidos a Deus direito. Você deve então focar no Senhor em oração, agradecer, suplicar ao Senhor, apresentar, sem nenhuma hipocrisia, dizer: Deus, eu quero ficar milionário. Esse é o meu desejo. Mas no entanto, Pai, que faça a tua vontade e não a minha. Me mostra qual é a tua vontade. Tira esse desejo falso do meu coração, essa preocupação excessiva do meu coração. Tira de dentro de mim, Pai, eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero me amoldar aos padrões desse mundo, às propagandas desse mundo, às notícias desse mundo, às riquezas desse mundo. Eu não quero me amoldar com a preocupação e as doenças desse mundo. O Senhor já levou na cruz, o sangue já foi derramado, o perdão já está disponível a nós, a salvação alcançou a nossa vida. E 1 Pedro no capítulo 5, versículo 7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Lance sobre ele, supliquem a ele, orem, agradeçam a ele pelo privilégio de poder orar. Agradeço a Deus pelo privilégio de poder orar. Não andem ansiosos por coisa alguma. Esse é o mandamento do Senhor. Tenha um posicionamento de fé perante a sociedade. Tenha um posicionamento correto perante as circunstâncias desse mundo. Confie no Senhor. Tire a dúvida da sua mente. Acalme seu coração no Senhor, clamem a Ele, supliquem a Ele, orem a Ele. Não deixem, não percam esse momento de você estar em casa sem estar trabalhando, esse momento de paz que você está tendo na tua vida. É o propósito de Deus. Você pode estar orando, lendo mais, faça isso, confie no Senhor, pratique o que você crê. Se você crê, pratique o que você crê. João 14, 27, lembre-se das palavras do Senhor que diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá. Não é essa paz desse mundo, a segurança no mundo, a força no mundo, nas notícias da economia, no comércio, na saúde pública. Deixo-lhes a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não perturbem os seus corações, nem
tenham medo. É o Senhor dos exércitos que está falando, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o governante sobre todos os governantes, aquele que detém o poder soberano sobre tudo o que acontece nessa terra. E a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém.